problema de tempo, tá certo? Amanhã de manhã, da mesma forma, certo? Tá bom, então vamos ver aqui. Nós hoje vamos continuar, né? Trabalhando a ação de improbidade administrativa, é a terceira etapa da ação, aqui no capítulo 4, né? Aliás, desculpe, capítulo 5, né? Esse capítulo 5 da Lei 8429, que trata do procedimento administrativo e do processo judicial, certo? Procedimento administrativo aqui, entenda-se, é exatamente o processo na área administrativa, é exatamente um procedimento administrativo visando apurar as responsabilidades de alguém na área administrativa e a constatação dos fatos tidos como ilícitos. Esse é o primeiro ponto, né? E é procedimento por quê? Porque ou é um inquérito civil público, esse procedimento administrativo aí pode ser ou um inquérito civil público, ou um inquérito penal, ou uma investigação no âmbito administrativo dos órgãos e entidades internas, que podem também instaurar processos ou procedimentos administrativos internos para apurar a responsabilidade dos servidores, tá certo? E o que é que esse tema trata? Então, esse capítulo trata. Ele trata desse procedimento administrativo, alguns aspectos a respeito dele. Não fala do procedimento em si, porque o procedimento em si já existe em várias leis especiais, ele não trata. Ele trata de alguns aspectos que nós vamos ver. E trata também do processo judicial, que é da ação de improbidade. Vocês vejam aí que agora a gente trabalha exatamente com aquela lógica. Nós trabalhamos muito com sujeitos do processo, principalmente o sujeito passivo, até agora. Trabalhamos com o objeto, bastante objeto quanto a pretensão, objeto quanto ao resultado, trabalhamos bastante isso. E agora a forma, tá vendo? Olha, o processo, o procedimento, isso é forma. Vejam que o legislador não traz aquela perfeição de sistematização, mas traz mais ou menos uma estrutura de como as coisas acontecem à luz da trilogia dos elementos da demanda, certo? Na linguagem de Cândido Rangel Dinamarca. Elementos da demanda, é isso que ele trabalha, certo? Muito bem. Então, o que é que cuida essa primeira parte do procedimento administrativo? Aí nós temos o seguinte, artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação, destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Então, qualquer pessoa pode ter iniciativa, né? A representação, isso é interessante porque o legislador está dando a qualquer pessoa essa possibilidade. Por quê? Porque instaurar um processo administrativo pela própria autoridade administrativa é um dever funcional também. O legislador nem trata disso, certo? Por quê? Porque as leis específicas, elas tratam disso. O inquérito civil público tem leis específicas sobre isso. No Estatuto de Ministério Público, em regulamentos, o inquérito penal está no Código de Processo Penal. Os processos administrativos estão nas leis que regem os agentes públicos, os servidores públicos, etc. Né? Então, lá tem a forma como é que a autoridade faz de ofício. Aí aqui está dizendo que qualquer pessoa pode representar. Essa representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada quando for feito por alguém, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria, olha aí, e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Então, quem faz uma representação contra alguém, qualquer pessoa do povo pode fazer, certo? Terá que ter esses requisitos que estão no parágrafo 1º. E a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades do parágrafo 1º. Então, no parágrafo 1º nós temos as formalidades, no parágrafo 2º nós temos a questão da rejeição da representação quando ela não tem todos os requisitos do parágrafo 1º. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público nos termos do artigo 22 desta lei. Quer dizer, se a autoridade administrativa não aceitar a representação feita por alguém, a pessoa pode levar a representação ao Ministério Público, é o que tem aí no parágrafo 2º, ok? Atendidos, agora, se for atendido, aí vem o parágrafo 3º. Se for atendido os requisitos da representação,
a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais, será processado na forma prevista nos artigos 148 a 170, a 182, 148 a 182 da Lei 8.112, a lei do regime jurídico dos servidores públicos federais aqui. Nós estamos trabalhando com a lei federal, servidores públicos federais, etc. Certo? E as estaduais têm nas suas leis de estatuto de servidores públicos municipais e assim por diante. Certo? E em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares de cada espécie de unidade militar que existe no Brasil. São centenas de hipóteses que existem, certo? Inclusive nas Três Forças Armadas, por exemplo, para cada um tem um regulamento próprio. Exército, Marinha, Aeronáutica, cada um tem um regulamento próprio, ok? Então, o artigo 14 cuida dessa parte de formalidades, de como se faz a representação, como se conhece, como se pode não conhecê-la, certo? No artigo 15, aí, olha, quando se trata de um procedimento administrativo instaurado no âmbito das entidades ou órgãos públicos, esses procedimentos administrativos eles são designados comissões processantes para isso, certo? É por isso que o artigo 15 diz: a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal do Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Ou seja, quando é instaurado um procedimento administrativo que é nomeado a comissão e ela inicia os trabalhos, dá início, pode cientificar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Conselho de Contas, para que eles, querendo, designem algum servidor. Olha, poderá requerimento, é o parágrafo 1 que diz, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. É para esse fim. Dará a ciência, na forma do artigo 15, e no parágrafo único desse artigo, uma dessas entidades de controle, que é chamada entidades ou órgãos de controle externo, são órgãos de controle externo, eles podem designar representante para acompanhar o procedimento administrativo, certo? E vem depois o artigo 16, que diz: havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público, a Procuradoria do órgão, para que requeira ao juiz competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio. Vou ler logo esse artigo nos seus parágrafos para explicar aqui ele, depois de que ele trata. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 e 825 do CPC. E parágrafo 2º, quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Bom, esse artigo 16, minha gente, na realidade, ele cuida já de um outro instituto jurídico, né? Os artigos 14 e 15, eles cuidam de alguns aspectos, só esses aspectos, o legislador só se preocupou com esses aspectos aí, que estão nos artigos 14 e 15 do procedimento administrativo, tá certo? No artigo 16 já cuida de outra coisa muito diferente. O que o artigo 16 cuida? O artigo 16 cuida da segunda medida cautelar que existe nessa ação de forma expressa. A segunda medida cautelar. Nós vimos a primeira, que é a indisponibilidade dos bens, lá no artigo 7. Aqui no artigo 16 nós temos a segunda medida cautelar, no artigo 16 da Lei 8429. Essa medida cautelar é chamada de medida cautelar de sequestro, certo? Sequestro. Essa medida cautelar é bem diferente da medida cautelar do artigo 7º, ok? Ela pode ser instaurada antes ou pode ser instaurada no curso da ação, dependendo das circunstâncias, mas ela pode ser instaurada antes, sempre é possível ser instaurada antes. E já pode ser instaurada também, o que o legislador está dizendo aqui, já desde o momento em que o procedimento administrativo é instaurado. Ela pode ser, quando se trata da ação de improbidade, a medida pode ser requerida dentro da própria ação de improbidade. Tudo bem. Hoje, né? Só que aqui ela já indica que a partir do procedimento administrativo. Por quê? Porque a comissão pode, depois de instaurado o processo, verificar a necessidade de uma medida cautelar
de, de sequestro dos bens. Vimos que ela pode verificar, no artigo 7, que ela pode também encaminhar ao Ministério Público, nós vimos lá, para a indisponibilidade dos bens, é uma coisa. Aqui, ela pode também pedir ao Ministério Público que requeira uma medida cautelar, uma ação cautelar, que se chamaria ação cautelar, hoje seria pedido de tutela de urgência, certo? Com a denominação de sequestro. Sequestro aí, e essa medida cautelar, ela está indicada pelo legislador como sendo aquela do Código de Processo Civil, nos artigos 822, quanto? 822 a 825. Acontece que essa medida cautelar existia no Código de 74, esse que foi revogado. No Código Novo não tem essa medida cautelar na forma como estavam nesses artigos 822 a 825 e 825. Mas ela não deixou de existir, ela existe ainda no Código de Processo Civil. Ela existe como? Ela existe como tutela de urgência, certo? Agora, no Código anterior, ela era conhecida como uma medida cautelar específica ou nominada, tá certo? Medida cautelar ou ação cautelar específica ou ação cautelar nominada, tá? Das ações cautelares nominadas. Estava exatamente nesses artigos 822 e 825. Ok? Agora, professor, eu posso requerer ainda esse sequestro da forma como está dito aí. Quem pode requerer é o Ministério Público. A comissão não tem poder no processo administrativo, não existe poderes para determinar medidas cautelares. Né? Inclusive, quando o Tribunal de Contas decreta, existem discussões se o Tribunal de Contas pode decretar medidas cautelares. Ele está decretando aí, os Tribunais de Contas decretam isso aí todo dia, certo? Mas isso é questionado, porque é processo administrativo. Mas aí, nesse caso aí, já está dito, não pode. Não pode haver uma medida cautelar pela comissão para apurar uma responsabilidade dessa natureza, tá certo? Bom, aí o que nós temos? Nós temos exatamente a possibilidade da comissão encaminhar o material ao Ministério Público a fim de que ele venha requerer, tá certo? A medida cautelar de sequestro. E aí isso é quando há fundados indícios de responsabilidade, não é? E aí diz quais os bens, a forma de como é processado. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame, o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras no exterior, nos termos da lei dos tratados internacionais. Quer dizer, dá todas essas possibilidades. Uma pergunta que se faz é a seguinte: professor, qual é a diferença dessa medida do artigo 16 e do artigo 7? A diferença já, primeiro já nas denominações, né? Lá é só a disponibilidade dos bens. Pelas denominações, a gente já nota, quem conhece os institutos, já nota que são coisas realmente com um pouco de diferença. Essas medidas cautelares, a indisponibilidade, como nós já vimos, a regra é o bem ficar em poder do investigado e apenas os bens indisponíveis. Quando se trata de sequestro, a regra ditada pelo legislador em matéria de sequestro é que os bens não fiquem só indisponíveis, eles ficam fora do poder de administração do investigado. Essa é a principal diferença. Agora, isso olhando os institutos dentro de uma visão teórica e abstrata dos institutos. Agora, na prática realmente quase que não existe diferença nenhuma, porque sempre não vai ter, só em casos excepcionais, onde o juiz encontra a possibilidade de ver isso, é feito dessa forma. Mas na prática o juiz termina fazendo com esse artigo 16 a mesma coisa que faz com o artigo 7. Torna os bens indisponíveis, deixa a pessoa como depositário. Repare, ele agora fica como depositário. Ele, como depositário, ele responde pelos ônus que tem o depositário. Na forma do artigo 7º, os ônus já se sabe, é não poder onerar nem desfazer, alienar o bem, tá certo? No artigo 7º. Aqui, em regra, ele não vai poder administrar, mas se for administrador, ele vai ser um administrador como depositário, é como se os bens já não fossem dele, certo?
Os bens estão sobre a administração, sob a tutela da justiça. Você vai ficar, apesar de você ser, em princípio, o possuidor, o proprietário, o que for, mas você não vai ficar nessa condição, você vai ficar na condição de depositário, de um administrador. Então, vejam que a essência da diferença dos institutos é essa, tá certo? E aí, nesse caso, o juiz pode também retirar os bens do poder do investigado e passar para um administrador, um depositário, nomear, etc, etc. Aí é quando há condições, quando existe essa possibilidade, o juiz encontra alguém, ou é requerido, é indicado, depende das circunstâncias do caso concreto, ok? Então, esse artigo 16, ele cuida de uma medida cautelar na ação de improbidade administrativa de natureza patrimonial também, que tem essas conotações de diferença entre o artigo 16 e o artigo 7, dentro de uma visão teórica, abstrata, técnica, científica dos institutos jurídicos, tem essa diferença, embora vocês podem dizer que verem muita coisa na prática, e muitos advogados, quem milita no foro, ou quem é da área, de qualquer das funções da atividade, saber que pode existir praticamente a mesma coisa do que existe no artigo 7, certo? Muito bem, então, vejam, o artigo 16 é aquela história do tumulto do legislador, né? Ele coloca os textos legais lá e a gente é que vai identificar, caracterizar, definir a natureza do instituto, dizer o que é, sistematizar e vai por aí afora. Repare como é interessante, né? Bom, aí em seguida vem o artigo 17, né? Aí esse artigo 17, aí ele já cuida aqui de outra coisa. O que ele cuida? O artigo 17 diz: a ação principal, olha, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Bom, minha gente, o que é que está tratando esse artigo agora 17? Quando diz da ação principal, é porque no artigo anterior tem uma ação incidental, ou uma ação antecipatória, ou que no Código de Processo Civil a linguagem é uma medida cautelar que antecipatória, que antecipa o ajuizamento da ação e antecipa o pedido que poderia ser formulado na própria ação. Onde é que está isso? No artigo 16, tá certo? O artigo 16 cuida de uma ação cautelar, foi isso que o legislador trabalhou, tá certo? Hoje não tem essa ação cautelar no Código, tem uma forma de você pedir uma tutela de urgência, se for o caso, como medida de sequestro, tá certo? Como medida de sequestro. Mas não tem mais ela tratada de forma específica num capítulo, no caso era no livro das ações cautelares, num capítulo específico, dizendo a espécie de ação cautelar que tratavam esses artigos. Hoje não, hoje você vai para a regra geral lá da tutela de urgência, certo? Bom, aí o legislador diz, começa dizendo, a ação principal, por quê? Porque essa outra é incidental, né? Que terá o rito ordinário, olha aqui o rito ordinário, porque a lei, essa lei é de 92, o Código de Processo Civil era outro, tinha o rito ordinário, hoje, no Código de Processo Civil novo, o rito é comum, não é denominado, não tem essa classificação, é um só, todos os ritos do processo, o legislador trabalha como comum, tá certo? Não é ordinário. Aí depois vem a questão da legitimidade ativa, certo? Aí, porque nós trabalhamos muito a questão de legitimidade aí nos artigos 1º, 2º, 3º e tal, mas ali era a legitimidade passiva e sujeitos que sofrem a lesão, os danos. Era mais ou menos sobre essa perspectiva. Agora nós temos aí outra perspectiva, que é a questão da legitimidade. E a legitimidade é dada a quem? Primeiro, ao Ministério Público, de acordo com essa lei. Né? Segundo, a pessoa jurídica interessada. Quem é essa pessoa jurídica interessada? Pessoa jurídica interessada. Quem é essa pessoa jurídica interessada? Essa pessoa jurídica interessada é a entidade de direito público, que não são os órgãos, as entidades elencadas no artigo 1º, por exemplo, certo?
as entidades que têm personalidade jurídica, que sofreram, que estão sofrendo a lesão, o prejuízo, o dano, a, a lesão aí de uma forma generalizada, sem especificar o ato de improbidade lesiva ao patrimônio. Aí eu estou utilizando a expressão lesão no sentido genérico, certo? Aquela entidade que está sofrendo ou sofreu a lesão é a que é legitimada. Não é que qualquer entidade possa ser legitimada. E quem é essa entidade? Aquela interessada. Quando diz interessada, aquela que sofreu alguma das hipóteses de improbidade elencadas nos artigos 9º a 11º, certo? Esse aspecto é que é interessante. Então, nós temos como legitimados ativos dessa ação esses sujeitos aí que estão no artigo 17, Ministério Público e a entidade interessada, que é uma daquelas do artigo 1º, mas só aquela que é lesionada. Não é qualquer um entrar para defender direito de outro, não. É só aí a entidade entra para defender direito dela, a entidade. Só que aí você diz, bom, professor, nesse caso aí a legitimidade que é dada não é a legitimidade extraordinária. A ideia que passa no primeiro momento é essa, mas não é não. Por quê? Porque quem é o titular dos direitos, dos interesses da coletividade numa entidade de direito público? Quem é? A coletividade, olha, não é a entidade em si. Ela vai defender, ela vai, em nome próprio, defender o direito de outrem. Olha aí, tá vendo? Esse aspecto é interessante. Agora, um detalhe, só para. Nesse projeto que está sendo trabalhado no Congresso, uma das coisas que tem se falado bastante, está se tirando essa legitimidade dessa pessoa jurídica interessada. Está havendo uma reclamação muito grande, mas sei não, eu penso que é, vão terminar tirando essa legitimidade e ficando só com o Ministério Público. Você diz, mas professor, não é salutar essa legitimidade? Até certo ponto mas o problema é aquilo que eu sempre venho falando a vocês, a abusividade das coisas, né? É o que acontece na prática, principalmente com os municípios, né? Como o município que sofre uma possível lesão legitimada, então essa ação e essa legitimidade se transforma em quê? Em vinganças ou perseguições políticas. Por quê? Porque vence uma demanda, ou vence uma demanda, vence, uma eleição o candidato A, candidato B, aliás, que era inimigo, que disputou a eleição com o candidato B, ele venceu. Disputou a eleição com o candidato A, que era da situação, certo? E vinha administrando, um exemplo aí. Aí ele agora diz vai fazer uma devassa, e ao fazer essa devassa, tudo que encontra vai fazendo e ajuizando, mandando a Procuradoria do município ajuizar ações de improbidade. Olha aí. Aí termina na prática acontecendo o quê? Um abuso do uso e do exercício de um direito que, em princípio, é nobre, em defesa da coletividade, tal, mas não está defendendo a coletividade, em muitos casos. Está apenas se vingando, é uma questão de capricho pessoal e ou está utilizando a ação como um instrumento político somente. Toda ação tem uma carga política, tá certo? Todo processo tem uma carga política. Mas, infelizmente, quando essa carga é totalmente só política, aí desgraça e acaba com o processo, tá certo? É o caso aí que nós temos, tá certo? Então, é por isso que eu estou dando aí, porque, professor, na medida, no projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara, né? Já foi aprovado pela Câmara, sai esse legitimado, exatamente. Se ao final for aprovado desse jeito, é por isso, viu, minha gente? Então é bom a gente de logo já ir sabendo até o motivo por que estão tirando. Bom, aí depois da cabeça do artigo, que trata de quê? Trata do objeto não, do instrumento processual, que é a ação, indica que é a ação principal, que é a ação de improbidade, certo? Trata dos sujeitos passivos, ativos, aliás, do sujeito ativo, né? E do rito da ação, é um rito comum, vamos chamar de comum agora, que é de acordo com o novo Código de Processo Civil. Agora, se quisesse, podia ter dito
a mesma coisa que disse, por exemplo, o legislador da ação popular. O legislador da ação popular disse que o rito era ordinário, levando em consideração alguns aspectos que podia se aplicar especificamente à ação popular. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos ver aí os parágrafos que é como se fosse a mesma coisa na ação de improbidade. Mas o legislador não disse isso. Ele disse que o rito era ordinário, mas aí vem os parágrafos e indica uma série de providências, né, que são diferentes, que fogem ao rito dessa ação. Certo? Bom, as ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil nos termos desta lei. Bom, nós temos aqui, minha gente, um instituto que merece um estudo à parte. Nós tivemos agora no nosso grupo de estudo há uma semana, foi mais ou menos uma semana, né, Tuíla? Que foi tratado exatamente esse tema. O termo de ajustamento o termo não, o acordo de não persecução civil. Olha, esse parágrafo ele foi inserido no sistema jurídico aqui pela Lei 13.964 de 2019, que é a chamada Lei Anticrime, aquela do pacote criminal, aquela coisa, do pacote anticrime e tal. Então, essa lei modificou o Código Penal, o Código de Processo Penal, e também, olha, modificou a ação de improbidade aí, e permitiu o que o legislador chamou de acordo de não persecução civil. O que é o acordo de não persecução civil? É parecido no direito penal com o acordo de colaboração, e no direito na ação, no processo de lei anticorrupção das empresas, que nós vamos ver ainda mais na frente, do chamado acordo de leniência, certo? Então, são institutos mais ou menos correlatos com denominações diferentes, só as denominações diferentes, mas os institutos têm muita correlação, tá certo? Agora, é um assunto, eu estou só dizendo aqui que trata disso, é um assunto, você veja, foi objeto de estudo de um colega. Não é dessa turma, é da turma da manhã, Tuíla. Eu acho que é da turma da manhã, né? Quem, professor? Não escutei. Enio, como é? Enio, Evan. Não, Ítalo, que tá aí ele. Ah, foi Ítalo, não é Evan, não. Tá certo. Sim, professor, estou por aqui. Ah, tá certo. Aí tá da noite, eu pensava que era a turma da manhã. Então, Ítalo, e vocês agora, trabalham, vocês caiam em cima de Ítalo aí para saber tudo sobre o acordo de não persecução civil, tá certo? Que ele sabe de tudo, certo? Apresentou e, olha, fez um estudo extraordinário mostrando a riqueza que é o assunto, né? E que não tem, você veja, tem um parágrafo, nós vamos ver, tem outro ainda se referindo ao assunto só na lei, mas o legislador trata desse tamanhozinho aqui as coisas, mas na prática transforma-se num verdadeiro monumento. Vocês terão uma ideia como as coisas no direito são, como as regras jurídicas, quando tratam de uma matéria, como elas às vezes disciplinam essa matéria, e a gente é que tem que tomar conhecimento, estudar e analisar o assunto. Aqui, como eu já disse, na graduação nós não vamos estudar o Instituto. Você veja que fosse para estudar isso aqui, seria uma aula ou duas só sobre esse assunto. No mínimo uma aula, certo? Aí aqui eu só quero dizer que agora é possível, na ação de improbidade administrativa, se trabalhar com o acordo de não persecução civil, que é um acordo que é feito para reparar o dano, para minimizar determinadas sanções e se reconhecer outras tantas sanções e assim por diante. Tá certo? Depois nós vamos mais na frente ter mais alguma coisa. Bom, no parágrafo 2º diz que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Esse parágrafo 2º é muito interessante, é difícil até de se compreender. Porque a ação de improbidade, nós vamos ver outro artigo aí lá na frente, que também cuida de outro assunto correlato. Mas esse parágrafo com a ação de improbidade como um todo, e mais esse artigo 18, ele cuida da reparação de dano. A ação de improbidade, nós vimos que existe na ação de improbidade como um dos objetivos e do objeto a reparação do dano. Né?
Mas vamos admitir que foi ajuizada uma ação de improbidade e o dano houve pedido de reparação de dano e houve concessão de reparação de dano. Acontece que se descobriu que não era só aquilo que foi pedido. Existe um resquício de uma diferença de reparação de dano. Aí esse parágrafo segundo está permitindo que a Fazenda Pública, quando for o caso, quer dizer, a União, né, Estado ou município, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Então, esse parágrafo segundo permite isso. Cuidado que nós lá no artigo, acho que 18, nós vamos ter que trabalhar outra situação, certo? Que é muito parecida com essa, mas não é a mesma coisa. Aqui é só a diferença que pode eventualmente ocorrer num pedido de reparação de dano de uma ação de improbidade administrativa. Em seguida vem o parágrafo 3º, tá? Que no caso da ação principal que o legislador trabalha aqui, ele trabalha exatamente com aquela ideia, porque existe uma ação incidental. Qual é a ação incidental? A cautelar do artigo 16, tá certo? No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 47/17. Olha, eu falei a vocês que quando a gente estudou esse parágrafo 3º do artigo 6º da Lei da Ação Popular, eu disse que nós íamos ver mais o Instituto mais na frente. Olha, aí a ação de improbidade abraçou aquela ideia, que é aquela história do demandado, a entidade de direito público demandada, vir a juízo, ser chamada como ré, com a possibilidade de contestar, mas pode deixar de contestar, ou pode contestar, deixar de contestar, ou pode participar do processo, integrar a relação jurídico-processual ao lado do sujeito ativo. Aquela história, tudo que eu expliquei lá do parágrafo 3º, manda aplicar inteiramente aqui na ação de improbidade administrativa. Estão vendo aí uma coisa feita em 65 e tem aplicação perfeita nos dias atuais. Estão vendo como é interessante os institutos jurídicos, não é isso? Pois bem, isso daí. Aí diz, só professor, quando for o Ministério Público. Sim, porque quando é a entidade de direito público que é legitimada, ela já é a autora da ação. Isso só pode ocorrer se for o Ministério Público, porque como são dois os legitimados ativos, a entidade de direito público que sofreu a lesão ou o Ministério Público, quando é a entidade que requerer, lógico, ela não pode participar duas vezes, ela não vai ser cientificada para participar, ela já é a autora da ação. Agora, quando for o Ministério Público, ela é chamada do polo passivo, mas ao integrar a relação jurídica, ela pode escolher integrar do polo ativo. Ok? Muito interessante aí. Eu espero que vocês tenham entendido lá e vejam que é um assunto realmente muito interessante. No parágrafo 4 diz: o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Aí nós temos a questão do Ministério Público como custos legis, tema muito conhecido, já falamos várias vezes, vocês conhecem esse instituto. Parágrafo 5º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juiz para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedido ou o mesmo objeto. O Instituto da Prevenção, que vocês conhecem também desde o Código de Processo Civil, vimos na ação popular, estamos vendo aqui, vimos na ação civil pública e assim por diante. Também é um instituto que eu não vou estar explicando. A ação será instruída, aí aqui vem o artigo 6º, o parágrafo 6º. Aqui começa a haver um detalhe interessante, que é o estudo da justa causa na ação de improbidade administrativa, certo? A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos artigos 16 a 18 do Código de Processo Civil. Olha, aqui a doutrina chama, a partir desse artigo, esse artigo 17, parágrafo 6º, 7º e 8º, e mais alguns parágrafos aqui, a doutrina chama de justa causa na ação de improbidade administrativa. A justa causa na ação de improbidade administrativa é a mesma coisa da justa causa na ação penal. A justa causa, aí agora eu falo, a justa causa na ação de improbidade administrativa e a justa causa na ação penal é a mesma coisa de causa de pedir
no processo civil comum, certo? Essas terminologias, elas têm apenas denominações diferentes, mas têm quase que o mesmo significado. Por quê? Porque na ação penal e na ação de improbidade administrativa tem que existir a justa causa material. Isso é um aspecto interessante. E a justa causa ela é dividida em justa causa formal e justa causa material. A justa causa formal, você chega e faz uma afirmativa, certo? Essa afirmativa, pura e simplesmente, não tem valor nenhum. Nenhuma denúncia deve ser recebida, nenhuma ação de improbidade deve ser recebida, só com as afirmativas. Isso é muito diferente de causa de pedido numa ação de processo civil comum. Processo civil comum, você pode deixar para apresentar toda a prova durante o curso do processo na fase de instrução. Então, você faz a afirmativa, conta a história lá que você quiser. A prova só vai ser produzida na fase de instrução. Não precisa trazer prova nenhuma no inicial. Até porque, muitas das vezes, é tipo de prova que não se pode produzir, a não ser no próprio processo. A prova oral é uma prova oral, certo? Uma prova pericial, uma prova isso, aquilo outro, só no curso do processo é que eu vou obter. Eu não tenho prova documental. Pronto, não vou trazer. Como é que eu trago? Essa parte pericial que eu posso trazer é um laudo, muitas das vezes, de um especialista, de um técnico, sei lá, apenas para reforçar os argumentos que eu vou dizer. Mas essa prova, mas isso não vai valer totalmente para o julgamento, porque tem que haver uma perícia. Né? Pois bem, tanto na ação penal como na ação de improbidade, não se pode ajuizar e fazer uma dessas ações e fazer uma afirmativa. Fulano de tal fez isso, sem que exista uma prova, pelo menos indiciária. Primeiro, quanto aos fatos, eles existem ou não existem. Tem que aprovar se eles existem ou não existem. No processo civil comum, o fato está narrado, porém, ninguém sabe se ele existiu ou se não existiu. No processo de improbidade penal, o fato está narrado e precisa ter uma mínima prova de que aquele fato, pelo menos indiciariamente, existiu. São coisas bem diferentes, viu, minha gente? Bom, quando tem esse mínimo de prova, aí nós estamos diante de uma da comprovação do fato, nós estamos diante de uma justa causa material. Então, para receber uma denúncia ou uma ação de improbidade, nós vamos ver aqui na ação de improbidade, é preciso que exista uma justa causa material. Eita, como está longe disso daí para a prática. O que existe de ações dessa natureza ajuizadas só com a justa causa formal não é de admirar. Mas quando o legislador, nós já vimos, que ele exige que tenha um processo administrativo, um inquérito civil público ou um inquérito penal, o que é que eles estão, o que é que está, por que é preciso isso? Porque é preciso que eu apure a existência do fato e indícios de autoria. O seu autor com indícios indicando que é aquela pessoa ou aqueles sujeitos o autor do ato. Certo? Bom, aí aqui está dizendo, agora vamos, entendido isso, vamos agora para cá, né? Para o texto legal. Vamos para a linguagem do legislador. Entendido a linguagem científica, agora vamos para a linguagem do legislador. A ação será instruída com documentos e justificação que contém indício suficiente. Ou documentos ou justificação. Justificação é um processo desse, um procedimento administrativo que a gente já falou aqui, que contém indícios suficientes da existência do ato de improbidade, certo? E com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. Bom, aí, se eu não pude apresentar de jeito nenhum, não há condição, aí será observada a legislação vigente, inclusive as disposições escritas nos artigos 16 e 18 do Código de Processo Civil. Aí eu tenho que ajuizar uma ação cautelar daquela, tá vendo? Para poder obter alguma coisa, a fim de que eu possa realizar um mínimo de prova para trazer com a inicial, tá certo? Aí no parágrafo 7, estando a inicial em devida forma não é porque ela está escrita de forma correta. Em devida forma, aí ninguém entende. Eu não conheço um juiz que tenha recebido uma ação de improbidade levando em consideração isso. Estando inicial em devida forma é quando ela preenche o requisito da justa causa material. O juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Bom, a devida forma, o juiz olha ali, tá certo, mas ele não vai receber a petição ainda. Ele olha a petição e diz, não, aqui está bem escrita, está entendido, compreendido. Aí ele manda abrir vista a parte que tem o quê? O prazo de 15 dias para apresentar uma manifestação. Ao apresentar a manifestação, certo? Aí na manifestação pode ocorrer, como argumento nessa manifestação, uma das hipóteses do parágrafo 8º, certo? Nessa manifestação, que o juiz, uma vez recebida a manifestação, diz o parágrafo 8º. No prazo de 30 dias, o juiz vai fazer o quê? Em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade. Olha, porque o ato de improbidade tem que vir com o mínimo de prova. Se ele está falado, mas não está minimamente comprovado, já é um caso de inexistência do ato. De improcedência da ação. E eu já levaria, possivelmente, uma improcedência da ação, sem um mínimo de prova, sem nada, uma dessas coisas. Ou a inadequação da via-lei. Olha, pode ser qualquer outra ação, mas não pode ser uma ação de improbidade. Então, já seria rejeitada a ação por uma dessas circunstâncias. Estão vendo aí? O que é que pode ser alegado nessa manifestação? Inexistência do ato de improbidade, improcedência já imediata da ação, inadequação da via de direito. Professor, um exemplo de improcedência da ação. Exemplo de improcedência da ação, eu falei bastante aqui nos atos de improbidade, que não se caracteriza como atos de improbidade. É um caso já de improcedência da ação. Certo? Mas como é que eu sei? Quando eu estou diante de uma situação de mera irregularidade, ou que aquela situação, eu citei até exemplos, quando a gente falou dos atos de improbidade, de situações que há, no mínimo, fundada dúvida de que ele se consubstancia como de improbidade. Tá certo? E se não se consubstancia, não se caracteriza como ato ímprobo, certo? Aí nós estamos diante de um caso de improcedência da ação. Ou inadequação da via eleita. Olha, essa não é a ação adequada. Esse tipo de ato administrativo, o tipo de vício do ato administrativo não comporta uma ação de improbidade. De jeito nenhum. Pode até comportar outra, uma reparação do dano, uma ação civil pública, uma outra ação individual de qualquer outra coisa, menos uma ação de improbidade administrativa sancionatória. Tá certo? Tem todas essas situações. Então, a manifestação é para isso, tá certo? E aí, o juiz tem 30 dias, depois de apresentada a manifestação, para analisá-la. Agora, se o juiz entender de que não existe um desses vícios que estão no parágrafo 8º, aí o juiz recebe a petição inicial e aí depois é que manda citar o réu para apresentar a contestação. Olha aí. Aí, nesta oportunidade, se a petição inicial for recebida, certo? Aí é que a parte apresenta a contestação. A contestação aí, professor, qual é a diferença de contestação e manifestação? A manifestação tem um objeto limitado, que são essas hipóteses do parágrafo 8º. Primeiro ponto. Segundo ponto, a contestação, eu vou agora responder a todo o que foi argumentado na petição, vou impugnar cada fato, cada ponto constante da inicial, certo? E indicar todos os meios de provas, vou apresentar todo tipo de argumento que eu devo e tenho a imprescindível necessidade de fazê-lo. Tá certo? É isso o que dita o parágrafo 9º, certo? Agora, da decisão que receber essa petição inicial, aí cabe agravo de instrumento. Agravo de instrumento, a parte recorre para o tribunal, tá certo? Então, nós temos aí essa possibilidade ou esses elementos aí do parágrafo 6º ao 9º que trabalha com ao 10º, que trabalha com o que a doutrina, em regra, denomina de justa causa na ação de improbidade administrativa. Então, vocês veem o seguinte, tá? Em razão dessas peculiaridades, a ação termina tomando, no início, né, um rumo um pouco diferente do procedimento comum, como diz, o procedimento ordinário aqui. Aquilo que acontece na ação popular, que tem uma série de providências, muitas das vezes, para se tomar no início do processo, no curso do processo, a forma de citação, prazos, vista Ministério Público, uma série de coisas que a gente viu lá, tá certo? Que
então, não são as mesmas coisas daqui, mas também que aqui também precisa de ser tomada algumas providências, tá certo? Então, até o parágrafo 10 nós temos aí isso. Agora, temos o parágrafo 10A, que volta a trabalhar com a história da solução consensual. Havendo a possibilidade de solução consensual, né? A solução consensual, o que o termo de ajustamento, o termo de ajustamento, a celebração do acordo de não persecução civil. Celebração do acordo de não persecução civil. Havendo a possibilidade de solução consensual, que é a possibilidade de acordo de não persecução civil, poderão as partes, isso é o parágrafo 10A, que foi acrescido pela Lei 13.964 de 2019, a mesma lei. Poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. O legislador foi muito parcimonioso no que diz respeito ao disciplinamento dessa matéria, minha gente. Por isso que esse tema, enquanto não for regulamentado, e há regulamentação, mas regulamentações pelos próprios órgãos encarregados, incumbidos de fazer. Essas regulamentações, eu ponho muita dúvida nelas, porque elas são as regulamentações em benefício dos próprios órgãos. E o legislador deveria ter sido mais percussiente, ter tratado mais. Eu acho que agora, na reforma, é possível, da própria lei, aí vai vir mais coisas sobre o assunto, certo? Mas, por enquanto, o que o legislador trabalhou foi exatamente aquela hipótese do parágrafo 1º e agora essa hipótese do parágrafo 10A. E por isso é que o assunto precisa ser muito estudado, muito cuidado, ter muito cuidado, porque senão não vai alcançar a sua finalidade, não alcança o objetivo e desvirtua-se tudo. Um dado que eu digo assim que pode ser trabalhado para esse instituto é o Instituto da Leniência na ação de responsabilidade das empresas contra atos ilícitos do poder público, contra o poder público, que o acordo de leniência já está regulamentado. Aí muita coisa pode ser tirada. O que eu indico aqui é ser tirado do acordo de leniência, da regulamentação do acordo de leniência, que é por decreto do presidente da República, certo? Para ser trabalhada e ajudar nesse acordo aqui com relação à ação de improbidade. Por quê? Até porque, nesse caso aqui, a ação de improbidade ela guarda muita similitude, simetria com a ação de anticorrupção das empresas. Esse é um detalhe interessante também para poder se trabalhar, né? Eu entendo hoje que a ação anticorrupção das empresas é um desdobramento da ação de improbidade para a questão da responsabilidade objetiva no que diz respeito às pessoas jurídicas, e a ação de improbidade é uma responsabilidade subjetiva para penalizar, nesse campo da improbidade, as pessoas físicas ou naturais, certo? Numa responsabilidade subjetiva. Então, isso tudo é muito importante e tem que ser trabalhado. E aí vem aqui, requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação. Quer dizer, ingressado com a ação, eu vou pedir a suspensão do prazo da contestação por 90 dias para eu providenciar junto ao Ministério Público, que é o legitimado dessa ação, uma negociação ou um acordo de não persecução civil. Né? Se eu conseguir, ótimo, a ação vai se transforma agora de ação de improbidade administrativa no termo de acordo de persecução civil, que é isso que vai ser cumprido agora. A ação fica, logicamente, suspensa, aí se houver o acordo, aí fica suspensa até que haja o cumprimento desse acordo de todas as cláusulas que tiverem sido lá inseridas. Tá certo? Bom, eu vou ficar por aqui. Esse assunto, nossa, o doutor Ito sabe muito bem aí quanta riqueza de informação tem sobre esse assunto, certo? Quem se interessar por ele, quem for estudar para um concurso, pelo amor de Deus, só isso daqui é muito pouco, tá certo? E tem que ser acompanhado agora por diante a
a jurisprudência, regulamentos, tudo para poder se ter informações mais detalhadas sobre os institutos. Aqui eu apenas estou trazendo praticamente como uma informação dizendo que agora, na ação de improbidade administrativa, isso é possível, coisa que não se tinha como autorizado legalmente, né? Embora, como o Ito colocou lá na live, na nossa reunião do grupo de estudo, viesse sendo permitido essa negociação, esse acordo, nos termos de delação. Eu toda a vida achei isso um absurdo, né? Um absurdo, porque não existia nenhuma autorização legal nessa espécie de processo. Mas isso vinha sendo feito e havia uma espécie de aceitação da jurisprudência, do julgado, do juiz, da justiça, nesse sentido. Agora, não. Agora, a coisa está autorizada, permitida, certo? Por lei. Aí eu tenho total e absoluta clareza de possibilidade. Bom, no parágrafo 11 diz o seguinte: em qualquer fase do processo reconhecida na declaração da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo em julgamento do mérito. Você vê o seguinte, é uma ação que é preciso ter muito cuidado, é como uma ação, essa regra tem no processo penal também. Em toda fase que o juiz entender que não é caso mais de saber que no processo penal não vai desaguar nenhuma condenação, em qualquer fase do processo, o juiz pode já julgar antecipadamente. No processo penal, hoje tem autorização legal para isso, e na ação de improbidade administrativa tem também essa autorização legal. Chegou um determinado momento de produção de prova, o juiz diz: olha, toda prova colhida até agora só tem sido favorável. E esse gato, não, eu no primeiro momento vi o ato até como de improbidade, mas agora eu estou vendo, depois de colher de algum determinado meio de prova já, eu estou vendo que o ato não se constitui em nada de improbidade. Isso é o caso de julgar, de rejeitar liminarmente a ação. E o legislador diz: não será julgada a ação no mérito, será extinta sem análise do mérito. É o que diz o parágrafo 11, né? Em qualquer fase do processo, reconhecida na equação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Ok? Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por esta lei o disposto no artigo 221 do parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Eu chamo a atenção desse parágrafo 12, que é, na realidade, só mandando aplicar esse artigo e parágrafo do Código de Processo Penal naquilo que diz respeito à questão das autoridades que têm o poder, o que se chama de privilégio, seria prerrogativa, vamos dizer assim, de indicar como autoridade o local e data de ser ouvido. É só isso que cuida desse parágrafo 12, tá certo? Que já tem isso também em processo penal. E aí manda aplicar o processo penal nesse sentido, tá certo? Parágrafo 13. Para os efeitos deste artigo, também se considera pessoa jurídica interessada o ente tributante que é figurar no polo ativo da obrigação tributária de que trata o parágrafo 4º do artigo 3º e artigo 8º-A da Lei Complementar 116 de 2003, que é aquele que cuida da questão do artigo 10A da própria lei, tá certo? Esse parágrafo 13º foi incluído por força dessa alteração do artigo 10A, ok? Muito bem, aí o artigo 17A tinha sido incluído pela Lei 3.964, mas foi vetado todinho, tá certo? Aí vem o artigo 18, esse artigo 18, que eu já antecipei mais ou menos que existia um assunto parecido com o do parágrafo 2º, né, do artigo 17, mas com um pouquinho de diferença, que diz aqui o seguinte: a sentença que julgar processo de ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Bom, minha gente, aqui é como se fosse as seguintes situações. O efeito reparatório de bem numa ação de improbidade, os bens e o valor serão revertidos em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pode haver uma ação civil de reparação de dano sem que seja uma ação de improbidade administrativa.
Aqui está tratando de uma outra ação dentro da ação de improbidade administrativa. Que ação é essa? Uma ação só de reparação de dano. Uma ação de reparação de dano, mas não tem que ajuizar a ação de improbidade para haver a reparação de dano. Pode haver ação de improbidade acumulada com pedido de reparação de dano. Já vimos isso. Agora, pode ter havido prescrição da ação de improbidade. Mas como, vejam o detalhe aí, como os bens, os valores que sofreram lesão do patrimônio público ou de enriquecimento ilícito não prescrevem, pode ser que a ação de improbidade administrativa prescreva quanto aos outros efeitos da sentença. O efeito reparatório, repare como é importante aquela questão dos efeitos. O efeito reparatório ele não prescreve. E o que é que prescreve? Prescreve os outros efeitos. Nós vamos ver aí o artigo de prescrição. Ele não explica isso. Aí como é que tem que fazer a leitura dele? Dessa forma que eu estou dizendo. Prescreve os outros efeitos da sentença, mas não prescreve o efeito reparatório. Se não prescreve o efeito reparatório, o que eu posso fazer, professor? Ou o que eu posso fazer? Ajuiza-se uma ação de reparação de danos. Olha, essa daí é diferente do parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 17, nossa, apagou aqui a luz. Ai, meu Deus, que apagou essa luz aqui. Apaga para a senhora só. Nossa, um apagão aqui. Mas foi um equívoco aqui dos controles. Então, como eu Pensei que tinha faltado energia aí. Como é? Como? Eu pensei que tinha faltado energia, mesmo na hora da aula. Foi, eu tive um susto também, corri por isso, eu digo, foi a energia que faltou. Bom, pessoal, então vocês vejam o seguinte, nós temos aí exatamente a possibilidade de uma ação de improbidade administrativa onde há a reparação do dano também e do todo. Nós temos a ação de improbidade administrativa que pode haver só parte de reparação do dano. E a outra parte, professor, pode ser requerida, cobrada da forma do parágrafo 2º do artigo 17. Terceiro, pode haver, deixar de haver uma ação de improbidade administrativa porque já houve prescrição com relação a todos os efeitos da sentença. Porém, como o efeito de reparação de dano não é susceptível de prescrição, aí pode existir a ação de reparação de dano do artigo 18. Estão vendo aí agora as coisas como dão sentido? A gente precisa ter cuidado à leitura dos artigos sem essa sistematização, sem as ideias e conceitos e se tenha entendimento, compreensão dos institutos jurídicos, não funciona nada. A leitura das normas fica sem sentido, né? Fica aquele vazio, eu não sei que aquele legislador diz uma coisa no artigo 18, diz outra no artigo 17, parágrafo 2º, mistura aqui, tem uma ação de reparação de dano, e na ação de improbidade também pode haver reparação de dano, eu sei lá o que é isso, é lógico, quem não é da área jurídica não vai entender isso. Por isso que nós estamos aqui, para poder saber fazer a leitura de um texto legal. E a leitura de um texto legal a gente faz através da ciência do direito. Olha aí, tá vendo? Muito bem, minha gente. Artigo 18, artigo que agora? 19, capítulo 6, das disposições penais. Nessas disposições penais, nós temos o quê? Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Detenção de 6 a 10 meses. E multa. Além da sanção penal, que está prevista no artigo 19, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Bom, esse artigo 19, minha gente, ele cuida da possibilidade de uma ação penal quando o autor de uma representação
Que autor de representação é esse, professor? Aquele do artigo 14 e 15. Tá certo? Nós vimos que lá, esses dois artigos, eles cuidam de uma representação feita por qualquer pessoa do povo. Agora, lá, além de existir uma série de formalidades para essa representação, ainda tem mais um aspecto. Essa representação não pode ser gratuita, não. É preciso que você tenha plena convicção de que os atos são realmente que levam, no mínimo, a uma dúvida de improbidade. Porque se você sabe que os atos praticados não se derem, nem foi, ou não foi aquela pessoa, aí você vai responder uma ação penal, minha gente. Principalmente se não foi aquela pessoa, porque pode até os fatos ter existido, mas não foi aquela pessoa. Mas você quer se vingar de uma determinada pessoa e faz uma representação contra ele, tá certo? E induz, às vezes, o judiciário, o poder investigatório a erro, certo? Tudo isso é caso de responsabilidade penal. Aí você, sabendo que a pessoa não era responsável, faz uma representação contra ela. Nesse caso, nós temos aí a possibilidade de crime, ok? E, além do crime, a questão da reparação do dano materiais, morais e a imagem. O legislador foi bem percussiente para mostrar que a reparação de danos se dá, no mínimo, sob essas três perspectivas. Ok? Bom, vem depois o artigo 20. Esse artigo diz o seguinte: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. A cabeça do artigo é muito interessante e o parágrafo desse artigo é muito mais interessante ainda. Mas vamos ver aqui a cabeça do artigo. A perda da função pública e a suspensão só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejam que esse artigo é o seguinte: por esse artigo, se você responder uma questão hoje no concurso, e se responder exatamente colocando do jeito que está no artigo, com certeza a sua questão ia sair errada, certo? Porque esse artigo foi alterado sem que ele tenha sido alterado a redação. Ele foi alterado por outra lei. Qual lei? A lei das inelegibilidades, a lei da complementar 135, que alterou a lei complementar 94, ou 64, aliás, de 90, que é a lei que ficou conhecida, a 135, a complementar 135, como a lei da ficha limpa ou ficha suja. Você diz para um lado ou para outro. Não é? Pois bem, nessa lei de ficha suja ou limpa, na realidade, ela alterou esse dispositivo. Com relação à primeira parte, a perda da função pública só se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória é absolutamente correto, certo? Só com o trânsito em julgado. Agora, a suspensão dos direitos políticos não é mais assim. E olha que o dispositivo aí não foi alterado nada, mas está alterado no sistema jurídico. Olha, o que está alterado é o sistema jurídico. É a ordem jurídica, é o direito vigente. Está alterado. Por quê? Porque a lei de ficha limpa, ela prevê que a suspensão dos direitos políticos já podem se dar a partir do julgamento de uma ação de improbidade, no caso aí, em colegiado, em segundo grau, certo? Uma ação penal, quando ela tiver competência originária, já no segundo grau, quando se dá em colegiado. Na ação de improbidade, como as ações de improbidade todas só podem iniciar no primeiro grau, não existe problema de prerrogativa de foro em razão do cargo, nem ação de improbidade, tá certo? Então, ela inicia toda a vida em primeiro grau. Aí só a decisão do primeiro grau não tem nenhum efeito suspensivo. Né? Mas a decisão em segundo grau aí já tem, certo? Aliás, a decisão em primeiro grau tem efeito suspensivo, havendo recurso, né? A decisão em segundo grau, aí essa não tem mais, certo? Aí o que significa? O recurso interposto não dá mais. Aí a suspensão dos direitos políticos já passa a produzir efeitos. E significa que você não pode ser mais candidato. Discute-se muito isso, mas o Supremo já considerou essa norma constitucional, certo? Bom, então a cabeça do artigo cuida desse assunto, que é um assunto que tem sido muito discutido, principalmente nos últimos 10 anos, que essa lei
A ficha limpa é de 2010, né? Então, veja aí, que nós temos aí já 10 anos, 11 anos vai fazer. Né? Bom, o parágrafo desse artigo é muito interessante também, porque ele cuida de um assunto, de um tema muito interessante. Parágrafo 1. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Bom, minha gente, esse parágrafo únicozinho, ou esse parágrafozinho único, certo? Ele cuida do instituto, de um outro instituto cautelar na ação de improbidade administrativa. Já vamos para a terceira medida cautelar regulamentada, prevista, expressa na lei da ação de improbidade administrativa. Já vamos para o terceiro. O primeiro no artigo 7º, o segundo no artigo 16, tá certo? E agora no artigo 20, parágrafo 1, nós temos a terceira medida cautelar. E esta medida cautelar eu denomino de medida cautelar não patrimonial. Ela é uma medida cautelar restritiva de direitos. Esse aqui é um detalhe interessante, importante. Certo? As duas outras medidas cautelares são medidas cautelares patrimoniais, tá certo? Agora, essa medida cautelar aí, ela não é patrimonial, ela é restritiva de direitos. Por quê? Porque ela é tomada para afastar o agente público ou durante o processo administrativo ou no curso da ação de improbidade administrativa. No processo administrativo tem essa previsão e tem a regulamentação das comissões afastarem ou pedir à autoridade administrativa para afastar o agente público que está sendo processado e investigado no âmbito administrativo. Isso vem desde a lei 1711, parece que era 1701, que era de 1952, 51, 52, 50, que era o antigo Estatuto do Servidor Público, que foi substituído por essa lei 8.112, agora de 90, né? Desde lá tem essa possibilidade nos processos administrativos e nunca houve maiores discussões sobre esse tema. Só que na ação de improbidade administrativa as coisas mudaram de figura. Por quê? Porque muitos agentes públicos aí são agentes públicos eletivos, parlamentares, executivos, e aí a coisa muda de figura, porque aí a discussão, o debate é muito acirrado nesse ponto, de não poder os agentes públicos eletivos sofrer as consequências desse artigo, desse parágrafo. Mas, na prática, isso tem acontecido com frequência, principalmente quem é maior vítima dessa lei são os prefeitos, são menores autoridades. De governador para cima, a coisa é mais difícil. Afastamento de governador tem se dado, às vezes, por tribunais superiores, mas é mais raro, né? Mais difícil. Agora, prefeito, nossa, como isso é comum acontecer. Você saber, o prefeito foi afastado depois que o juiz recebeu uma ação de improbidade administrativa. Vem a coisa, certo? Depois que recebeu uma ação de improbidade administrativa. E aí vem a confusão. O juiz afasta, o tribunal concede. Você sabe por que é essa confusão? É porque ninguém lê esse artigo. Aliás, lê, mas não entende, não sabe o que significa esse artigo. Primeiro, não trata como uma medida cautelar, não sabe. Acha que é uma coisa assim automática. A juizoação pediu que seja afastado, é para afastar. Não é. Aqui diz o seguinte: olha como é importante a linguagem, o que o dispositivo tem em vista. Ele diz que a autoridade judicial ou administrativa, então, pode ser tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito do processo já da opção principal. Poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, é só um afastamento provisório, sem prejuízo da remuneração. Quando aí, a importância do artigo todo está aqui, nessa última parte final. Quando a medida se fizer necessária a instrução processual. É isso aqui que leva aos absurdos, por mais absurdo que seja todo dia. Por quê?
Porque não existe um afastamento automático. E o que os juízes fazem? Muitas das vezes, afasta automaticamente, porque entrou com ação de improbidade. E faz aquele juízo de valor que é muito frequente hoje, né? E dizer o seguinte: olha, aqui é o seguinte, esse prefeito, se ele ficar no cargo, ele vai influenciar o processo. É brincadeira. Vai atrapalhar a instrução. Quer dizer, é uma maquinazinha que se tem agora de adivinhar as coisas que está aqui no cérebro, entendeu? As pessoas agora nasceram com uma maquinazinha de adivinhar as coisas, de achar, e do achismo. A maquinazinha do achismo, né? Chega e bota aqui na cabeça. Não, se ele ficar no cargo, ele vai atrapalhar a instrução. E a gente, não é isso não que está dizendo o legislador. O legislador disse se caso realmente houver, se for necessária a instrução do processo, alguma medida em razão da instrução do processo. Aí como é que eu sei? É se, por acaso, eu iniciar o processo, iniciar a instrução do processo, e aí essa autoridade que está sendo investigada começar a apresentar fatos, circunstâncias, atitudes, medidas, isso, aquilo outro, que esteja atrapalhando a instrução do processo, ameaçando testemunha, e que isso seja comprovado. Não é também só dito. Nem é só dito, nem é achado, nem é imaginado. É existir. Aí é que há uma distância, às vezes, quilométrica, certo? Então, se por acaso se fizesse a leitura do artigo e se entendesse o que é o artigo, não existia esse afasta, volta, vai, vem, um decide, outro desmancha. Não. Se você interpretar a lei corretamente, não haveria nada disso. O Ministério Público pede sempre. Pedir, se pede tudo. Todo mundo pede chuva a Deus. E aqui no Nordeste ele só manda o que ele acha que deve mandar. Esse ano, por exemplo, foi quase seco na maior parte. Aqui na região mesmo, Natal, esse ano não choveu, era para ter chovido bastante aqui no meio de junho e julho, não choveu nada. Tá vendo? Pedir, pode pedir. Agora, quem está com o poder de conceder ou não, dá ou não. No caso aqui de juiz, ele dá ou não de acordo com a lei. É isso só que precisa ser feito. Certo? Bom, então, aqui o que eu quero dizer é que é uma medida cautelar, tutela de urgência de natureza não patrimonial, e sim restritiva ou suspensiva de direito. Restritiva ou suspensiva de direito. Tá certo? Então, esse dado é muito importante e interessante para a gente ter em mente essas situações. Ok? Parágrafo 1 do artigo 20, terceira medida cautelar disciplinada, regulamentada na Lei da Ação de Improbidade Administrativa. Ok? Bom, aí no artigo 21 da lei, diz o seguinte: a aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Olha, a, a aplicação das sanções independe da ocorrência de dano. A do artigo 11, por exemplo, é o exemplo típico, né? E a pena de ressarcimento existe quando há o prejuízo, o prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, que a gente já viu isso, não é isso? E no segundo, inciso 2, do artigo 21, a comprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal o Conselho de Contas também não, não afasta, não impede a aplicação das sanções da lei de improbidade administrativa. Trabalha sempre com a ideia de que são instâncias distintas, é um argumento, mas não é porque é só com instância distinta, porque temos também a previsão expressa na lei e um detalhe, às vezes os órgãos de controle interno fazem um juízo apenas formal da prestação de contas, né? E às vezes numa investigação que existe, aí as coisas mudam de figura, porque se procedeu
a levantamentos, auditorias, perícias, etc., e se apurou outra coisa, certo? Que aquilo que aparentava formalmente regular não é, na realidade, não existe na realidade essa regularidade. Ok? Muito bem. Artigo 21. Aí vem o 22, que diz: para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Olha, aquilo que eu já tinha explicado antes de que se trata aquele artigo 14. Pode ser a procedimento administrativo na forma do artigo 14, pode ser a requisição do inquérito policial, já tinha falado, e pode ser, esse procedimento administrativo pode ser o inquérito civil público do Ministério Público, tá vendo? É isso. Eu teria trabalhado melhor se tivesse dito o inquérito civil público. Só que nessa época aí, tinha uma dúvida, isso foi a lei de 92, se o inquérito civil público se aprestava a apurar uma responsabilidade no âmbito de improbidade. O legislador não colocou essa forma. Hoje, esse procedimento administrativo aí pode ser lido como um inquérito civil público. Então, vejam que tudo que eu já falei, esse artigo 22, nesse aspecto, ele veio exatamente atender a essa situação, certo? Bom, aí em seguida nós temos a questão do capítulo 7, que cuida da prescrição, certo? E a prescrição está aqui no artigo 23, esse capítulo só tem o artigo 23. E esse artigo 23, ele diz o seguinte: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. Olha aí, as ações de improbidade, ela prescreve, no primeiro momento, em 5 anos, para aqueles cargos de exercício de mandato, após o término do exercício de mandato. Então, o prefeito, se tirou 4 anos, não foi reeleito, depois de terminar os 4 anos, começa a correr o prazo prescricional de algum ato de improbidade. Se for apurado e constatado nos próximos 5 anos, pronto, ele pode estar sujeito a uma ação de improbidade. Se não foi, não pode mais apurar a questão da responsabilidade por improbidade. Mas se for uma situação que implique em lesão ao horário ou tenha havido enriquecimento ilícito, pode ser ajuizada aquela ação do artigo 18, que é a ação de reparação de dano. Agora, para isso, tem que ficar comprovado na ação que os atos praticados, mesmo já não podendo sofrer as sanções da ação de improbidade, mas a causa de pedido tem que ser demonstrando que houve alguma das hipóteses de ato de improbidade do artigo 9, 10 e 11. Repare como é interessante. A causa de pedir subsiste. Né? Os efeitos da sentença não são mais os mesmos, só vai ser o de reparação. Agora, a causa de pedir eu tenho que comprovar, nessa ação mesmo de reparação de dano, que os atos se constituíam e poderiam se configurar como de improbidade. Se não tivesse prescrito, ia sofrer também as sanções do artigo 12, ou de um dos incisos do artigo 12, tá certo? Como está prescrito, não vai sofrer, mas a reparação do dano vai ocorrer. É isso que tem que ser trabalhado, isso aí, inclusive de acordo com o que o Supremo decidiu a respeito dessa matéria já no Brasil, certo? Bom, aí em seguida vem o inciso 2, né, que diz que dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Bom, esse caso aqui, certo? Manda aplicar para as faltas disciplinares puníveis. Pronto, com relação a agente público, quando se trata de faltas disciplinares, com relação ao agente público em geral, porque, olha, presta atenção, o inciso 1 é só para o exercício de mandato, isso aqui é importante fazer a diferença. Vamos voltar aqui ao inciso 1 para explicar esse detalhe. Cargo em comissão ou de função de confiança. Pronto. Só nessas hipóteses. No inciso 2, aí entra os agentes públicos que não estão inseridos numa dessas categorias. Seu cargo é de mandato eletivo? Não, não é não. Seu cargo era de comissão? Não, não, não. Era uma função de confiança? Não, não.
ou se era o quê? Eu era agente público ou não remunerado, ou remunerado, efetivo, ou de contratação provisória, ou empregado, sei lá, qualquer que seja a outra situação, certo? Aí, nesse caso, o prazo prescricional vai ser é, na forma do Estatuto do Servidor Público, certo? Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica, que é também de 5 anos, contado da forma que está lá na lei do Estatuto do Servidor Público. Então, esse inciso 2 tem essa peculiaridade, e aí, inciso 1 e 2, com relação aos agentes públicos. Aí você pergunta, professor, e no caso das pessoas que são incluídas na ação e não são agentes públicos? Aí o prazo para eles de prestação corre da mesma forma que corre para os servidores públicos. Como eles são tratados como se fosse coautor do fato ilícito, então eles recebem também, na parte do benefício aí da prescrição, o mesmo tratamento. Ok? Se eles vão receber o mesmo tratamento do servidor público na parte sancionatória, vão receber o mesmo tratamento na parte dos benefícios. Ok? O inciso 3 diz que prescreve até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo do artigo 1º desta lei. Bom, esse inciso 3 ele se refere àquelas hipóteses em que a ação de improbidade administrativa nasce de um processo administrativo de prestação de contas, tá certo? Isso era muito interessante, porque às vezes as administrações passavam anos e anos para apresentar no Tribunal de Contas uma prestação de contas. Ou o Tribunal de Contas levava anos e anos para julgar essas contas. Aí o que acontecia? As ações de improbidade praticamente não existiam. Essa lei de 2014 modificou isso. A prescrição é de 5 anos também, certo? Como previsto aqui no inciso 1, mas da data da apresentação da administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo 1, porque todas aquelas entidades, nós vimos, elas têm a obrigação de prestar contas, né? E elas têm os prazos de prestação de contas, tá? Na Constituição, na lei nas leis orçamentárias, na lei de responsabilidade fiscal, na lei de licitação, e vai por aí afora. Muitas normas tratando dessa matéria. Aí o que acontece? Acontece que eu tenho essa data. Nessa data, não apresentei. Começava a correr o prazo. Aí agora diz, não, só vai começar a correr o prazo prescricional depois que você apresentar as contas. Aí até 5 anos da data da apresentação da administração pública. E a administração pública é essa? A administração pública aí que está indicando é aquelas de controles externos, Tribunal de Contas, conselhos de contas, onde eu tiver que prestar conta, dependendo das situações, pelas entidades referidas no parágrafo 1 desta lei. Então, isso alterou consideravelmente, profundamente, essa situação, tá certo? Aí vem em seguida o capítulo 8º das disposições finais, né? Dizendo que esta lei entra em vigor na data da publicação, né? E no artigo 25 ficam revogadas as leis 3.164 de 57, 3.502 de 58 e as demais disposições encontradas. Essas leis, na realidade, é só para uma informação aqui histórica, elas tratavam assim de uma espécie de ação de reparação de danos, de, com o fim, tinha mais ou menos parecido com o da ação popular também, certo? Mas quem era o autor dela era a administração pública, ou a administração pública, o poder público, o próprio poder público que tinha sofrido a lesão. Aí veio uma ação de improbidade e veio se tornar absolutamente inócuas e desnecessárias, por isso que elas foram revogadas. Tá certo, minha gente? Bom, vejam aí que nós estamos com a lei de improbidade administrativa totalmente analisada do artigo 1º ao artigo 20, quanto? 25, né? 25. Foram 3 aulas para a gente tratar do assunto, porque
é uma lei que tem um volume de informação, uma leizinha pequena, vamos chamar assim, com 25 artigos, mas com um volume de informação muito grande, muito interessante. E essas 3 aulas foi só para trazer os indicativos do que se tem que estudar numa lei dessa, e num assunto desse, e num tema dessa natureza. Só um indicativo. Não temos aqui e saber tudo de uma ação de improbidade administrativa. Está longe disso, tá certo? Agora, hoje em dia já tem muitas obras sobre esse assunto, certo? No Brasil, e quem se interessar por isso ou aquilo, agora, e para concurso também, tem que estudar mais e assim por diante. Nós vamos ter uma lei muito parecida com essa, que é a lei da ação de, uma chamação por atos de anticorrupção das empresas, e outros chamam a ação de lei de responsabilidade por danos causados ao poder público pelas empresas, certo? Tem essas denominações. Onde lá nós vamos ter também, lá vai ser mais, está mais sistematizado do que essa lei em 2 aspectos. Lá tem um processo administrativo, que é um processo administrativo que pode haver sanção também, certo? Um processo administrativo sancionatório. E tem a ação judicial sancionatória, certo? Que é a ação da reparação do dano, a ação de responsabilização, vamos dizer assim, de responsabilização das empresas por atos praticados contra a administração pública, certo? Bom, essa lei é uma espécie de simetria, essa lei da anticorrupção das empresas é uma espécie de simetria com essa lei de improbidade administrativa, certo? Mas nós vamos estudar primeiro o seguinte, nós vamos estudar primeiro o mandado de segurança na próxima aula, certo? Depois do mandado de segurança, nós vamos trabalhar o controle de constitucionalidade, para poder dar tempo a gente ver isso, tá certo? E, em seguida, será estudada a questão da lei anticorrupção das empresas, que eu vou dar de forma muito sucinta, porque eu vou fazer só algumas comparações com a ação de improbidade, chamar a atenção para as peculiaridades dela, porque nós temos aí o problema de tempo para terminar as aulas, né? E temos ainda mandado de injunção, né? Também temos que ver, que eu quero ver só depois que tiver controle de constitucionalidade, certo? Para poder a gente trabalhar essas coisas. Eu vou resolver ainda, hoje é segunda, não, hoje é quinta, é segunda-feira. Não, eu penso que nós vamos começar na próxima semana já com o controle de constitucionalidade, tá certo? Que é o chamado controle de constitucionalidade concentrado. Na segunda-feira a gente começa com o controle de constitucionalidade. Aulas síncronas, viu? Aulas síncronas, porque são temas assim. Todos os temas são muito importantes, relevantes, cara, todas as matérias, mas acontece que é importante que a gente tenha uma maior chama atenção mais nesses pontos que são matérias de alta relevância, tá certo? Acredito, não apareceu ninguém aí dos professores, né? Também não apareceu, professor. Eu vi que ia ser difícil, porque eu vi que eles só têm hoje e amanhã de propaganda. E aí se apresentou, sei lá, bem 50 professores oferecendo as salas. Eles, logicamente, não deu tempo nesse primeiro horário, já tinha um bocado de professores, foram para as outras salas, a gente escapou, né? A gente escapou aqui, tá bom? Então, por hoje, a gente fica por aqui, né? Professor, qual é a primeira ação do controle que você vai dar? Não, primeiro a gente vai fazer um levantamento da evolução do controle de constitucionalidade no Brasil, controle concentrado, tá certo? Mas aí tem, aí depois a gente passa, tem um roteiro para isso, viu? Tem um roteiro específico de controle de constitucionalidade. A gente faz a primeira aula, é a evolução dele, certo? No âmbito constitucional, até chegar no âmbito legal, e quando chega no âmbito legal, aí nós vamos estudar cada uma das ações em espécie, tá certo? Vamos estudar dessa forma. Então, na próxima aula, o roteiro vai ser aquele de controle de constitucionalidade, tá? Ok? E aí vai ser segunda-feira, que tanto para a turma da manhã como para a noite, a mesma coisa, tá bom?
Ok. Então, até amanhã, né, Túlio? Até amanhã. Você veio hoje à noite e vai vir amanhã também, tá certo? Até. E para vocês todos, final de semana, né? Final de semana, próxima aula, segunda-feira, se Deus quiser, né? E vamos à luta e vamos à frente para a gente terminar, se Deus quiser, dentro do prazo, vendo tudo meio apressado, mas é o jeito, porque o, o calendário imprensou demais nesses 2 semestres. Parece que no próximo semestre vai ser uma coisa mais larga, mais elástica, mas esses 2 semestres tem sido, não é brincadeira, tem que se perder um tempinho aqui, 10 minutos é um fim do mundo. Tá bom? Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Bom final de semana, bom trabalho, estudo, tudo para todo mundo. Okay? Final de semana, professor. Bom final de semana. Para vocês também. Tá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Deixa eu ver onde é que eu desliguei aqui.